Nós precisamos distinguir, em primeiro lugar, desenvolvimento de crescimento econômico. O que houve no Brasil foi um crescimento da economia, uma inchação da economia, porque abriram o país ao capital estrangeiro, às multinacionais, o Brasil endividou-se lá fora. Esse crescimento da economia desordenado, com todas as deformações que nós estamos aí assistindo. O Brasil hoje, o que aumentou realmente foi a miséria. A economia cresceu, mas em benefício de uma minoria que acumulou. E o povo brasileiro empobreceu. A nossa natureza foi sacrificada. As nossas riquezas foram entregues. E o povo brasileiro está sendo explorado no seu trabalho. Se aquelas empresas fossem francesas, americanas, japonesas, alemãs, ou até brasileiras, eu as teria expropriado. Porque eu quis defender foi o interesse público. E sabe que eu assumi o governo do meu estado com uma grande disposição de trabalhar, até ingenuamente. Eu tinha um programa assim, Educação Popular e Desenvolvimento Econômico. Então tudo aquilo que contrariasse o meu esforço, eu passava a estudar, isso é um impedimento. Então eu queria desenvolver o problema energético. Tinha um plano de 1 milhão de quilowatts. E o filé mignon das concessões estavam entregues a uma empresa estrangeira. Muito bem. Precisava atender o interesse público. E procurei até entendimentos inicialmente com a empresa. Não chegamos a entendimento nenhum. Então eu tratei de aplicar a legislação brasileira. Assumi o governo no dia 31 de janeiro e já no dia 13 de maio eu estava assinando um decreto de acordo com a legislação brasileira, expropriando aquela companhia norte-americana. Pois bem, foi um ato praticado de acordo com a legislação brasileira. Como o caso da Light agora. Em vez de comprar a Light, como fez o governo federal há pouco tempo, o último período do general Geisel, ao apagar das luzes, comprou a Light pagando mais de $1 bilhão, eu simplesmente expropriei a companhia e depositei 1 cruzeiro no judiciário, e o judiciário me emitiu na posse da empresa. Mas creia, sabe que eu era muito ingênuo e não tinha ideia do que ia acontecer. Quando eu vi, se levantou o mundo inteiro contra mim, que eu era um expropriador do capital estrangeiro. Aí que eu fui verificar que aquilo tinha implicações. E sabe que eu fui me conscientizando, fui vendo que, tocando nas coisas internas nossas, nós estamos tocando nos interesses internacionais. Eu fui aprender tudo isso. Hoje eu faria o mesmo, porque foi um grande bem. Nós desobstruímos o problema do desenvolvimento energético no Rio Grande do Sul. A segunda expropriação foi da companhia telefônica, este polvo monstro que tem pelo mundo, chamado ITT, essa que derrubou Allende. Aí eu já estava consciente, sabia que tocando ali ia explodir. Apliquei a legislação brasileira, estudadinha, depositei uma pequena quantia, porque
estudamos os lucros indevidos enviados para o exterior, as indenizações de pessoal, todas as plantas doadas pelos usuários, pelo Estado, enfim, fiz todos os descontos e expropriamos a empresa. Foi um estouro. Imagine que até o presidente Kennedy, com toda a sua grandeza, numa entrevista coletiva, diz: não, este governador Brizola é inimigo dos Estados Unidos. O presidente Kennedy me citou nominalmente. Foi um estouro. Eu passei a ser uma figura apresentada na imprensa nacional e na imprensa internacional como um bruto, como um primário, como um atropelador dos interesses. Não, eu apliquei a legislação brasileira. E todo o setor